Olá pessoal, bom dia. Vamos resolver então o exercício que eu tinha passado para vocês, para depois estar resolvendo o trabalho valendo nota, né? Esse exercício não vale nota, naturalmente, está ali escrito já, né? Não é para entregar porque não vale nota. E é um exercício de um conteúdo extremamente simples, tá? Não é um conteúdo difícil do terceiro ano. Vem coisa bem mais difícil por aí, tá? Então esse é um exercício bem simples para vocês estarem resolvendo. Vai ser fácil vocês aprender aqui com a explicação e para resolver o trabalho de vocês e a provinha online também fica bem simples, é mais ou menos nessa linha aí, né? Então vamos lá. Ó, um circuito elétrico é formado por dois subcircuitos em que circula a corrente de 5 mA e 36 mA respectivamente. Qual é a corrente do circuito principal? Que eu já tenho a resposta, mas só a resposta não me traz nada, né? Eu preciso estar resolvendo a questão para vocês entenderem melhor. Então, ali diz que eu tenho um circuito principal e dois subcircuitos. Então, eu vou fazer assim, ó, um circuito principal, que eu vou chamar com uma corrente I qualquer, e dois subcircuitos menores, né? Que se divide do circuito principal. Então, eu vou chamar de corrente 1 e vou chamar de corrente 2, corrente que atravessa esse e esse. Então, o que eu quero? A corrente do circuito principal, que é esse daqui. Esse aqui, o 1, eu vou dizer que ele tem 5 mA. E o 2, eu vou dizer que ele tem 36 mA. Eu só quero saber qual é essa corrente. É bem simples essa questão, né? A fórmula é corrente do circuito principal é igual a corrente do circuito secundário 1 mais a corrente do circuito secundário 2. Aqui o valor não importa quem está aqui e quem está aqui, né? É só fazer a soma. Então vamos lá. Corrente do circuito principal é 5 mais 36. Então, a corrente do circuito principal é 41 miliamperes. Essa é a resposta que já estava ali, né? Então, a resposta dessa questão 1, 41 miliamperes. Tá? Não usei nenhuma dessas fórmulas aqui, usei essa fórmula aqui, né? A fórmula genérica. Vamos lá, então. Passando para a questão 2. Em um circuito elétrico residencial, há um circuito principal em que circula uma corrente de 43 amperes. Sabendo que esse circuito se divide em três subcircuitos e que dois deles têm a medição de corrente de 8 amperes e de 34 amperes, determine a corrente do terceiro subcircuito. Então vamos lá. Eu tenho um circuito principal. Vou tirar vou fazer o desenho aqui, né? Eu tenho um circuito principal e que se divide em aqui o sentido da corrente. Não necessariamente seria esse sentido, mas como eu já tenho os valores ali, vou fazer que a corrente está vindo aqui, está se dividindo em três circuitos diferentes, né? Chamado de subcircuito. O circuito principal, eu sei que tem 43 amperes. Um dos circuitos secundários, ou subcircuito, eu sei que vai medir 8 amperes. E um segundo subcircuito mede 34 amperes de corrente. Eu quero saber qual é a corrente que passa no terceiro subcircuito. É bem simples também. Eu vou pegar aqui, ó. Eu quero do terceiro, né? Então eu vou fazer assim, ó. IS3, que é o subcircuito 3, é igual ao circuito principal menos os outros dois que eu já tenho, que é o circuito 1 mais o circuito 2. Subcircuito 3 é igual ao circuito principal 43 amperes menos o subcircuito 1, que é 8, mais o subcircuito 2, que é 34. Vamos lá? Subcircuito 3 é igual a 43, que é o principal, menos 8 mais 34, que dá 42, né? Então, no terceiro subcircuito vai passar 1 ampere. Essa é a resolução da questão 2, né, desse nosso exercício. A resposta a gente já tinha ali, que era 1 ampere, né? Beleza? Bem simplesinho, né? Deu para ver que é bem simplesinho.
Vamos tocar então para frente, fazer o exercício de número 3 então. Exercício 3. Determine a carga elétrica que passa na seção transversal de um fio condutor, naturalmente é um fio, né, em que se mede uma corrente de 15 mA durante 9,73 segundos. Então eu já tenho a resposta, mas vamos ver, vamos extrair os dados e vamos ver qual é a fórmula que a gente vai estar usando aqui. Estou pedindo a carga elétrica, que eu simbolizo pela letra Q. Essa eu estou pedindo, não tenho. Eu estou dizendo que tem uma medida de corrente elétrica passando por esse condutor de 15 mA, então a corrente elétrica que passa aqui é de 15 mA, né? E durante um tempo, né, uma variação de tempo de 9,73 segundos. O que é que eu quero? A carga. Então a carga a gente vai estar resolvendo por uma das fórmulas que eu coloquei lá para vocês, que é carga igual a variação de tempo vezes a corrente que atravessa o circuito. Quer dizer, quanto maior for o tempo, maior vai dar a quantidade de carga que passa pelo fio, naturalmente, né? Então, carga é igual a 9,73 vezes a corrente, que é de 15 mA. Carga é igual a 9,73 vezes 15 vai dar 145,95 milicoulomb. Porque toda a carga é dada em coulomb. Como eu estou trabalhando com mili, então é 145,95 milicoulomb. Essa é a resposta da nossa questão 3. Bem simples, né? Observar aí que a conta é bem simples mesmo. Vamos passar para a próxima questão, então. Questão de número 4. Então, em um condutor passam 9 vezes 10 dando 19 elétrons em um intervalo de tempo de 9,09 segundos. Determine a corrente elétrica nesse condutor. Considerar aqui que a carga elétrica de um elétron é de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então, primeiro vamos extrair os dados, né, para depois saber qual a fórmula a usar. 9,19 elétrons é o número de elétrons que passa nesse condutor. 9 vezes 10 na 19 elétrons é a quantidade de elétrons que passa, é um valor absurdo de elétrons, né? Mas continuando. E no intervalo de tempo de 9,09 segundos. Continuando, determine a corrente elétrica que passa nesse condutor. Eu quero saber qual é a corrente elétrica que passa no condutor. Sabendo que a carga elementar, I, né, é de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Essa é a carga de um elétron. Não existe uma carga menor do que a carga de um elétron, né? Então, a corrente elétrica eu vou estar calculando assim, ó. Corrente elétrica é igual ao número de elétrons vezes o valor da carga de um elétron dividido pelo tempo que foi gasto atravessando esse condutor. Então, a corrente elétrica é igual ao número de elétrons 9 vezes 10 na 19, vezes a carga de um elétron, que é de 1,6 vezes 10 na menos 19, dividido por o tempo, que é de 9,09 segundos. Então, corrente elétrica que atravessa esse fio, esse condutor, né, é de... Primeiro eu vou estar usando números, né? É 9 vezes 1,6. E 9 vezes 1,6 vai dar 14,4. Agora, 10 elevado na 19 vezes 10 elevado na menos 19, já deu para observar aqui, quando é multiplicação de potência, a gente soma. Então, somar 19 com menos 19, corta fora, né? Um elimina um outro. Então, fica só o 14,4, dividido por 9,09. Corrente elétrica que atravessa esse condutor é de 1,58 ampere. Está em ampere, porque, né? Aqui está em ampere, aqui está em elétrico, está tudo certinho. Então, está em ampere
a corrente que passa nesse condutor, tá bom? Aqui é a resposta da nossa questão 4. Bem simplesinha também, né? Vamos tocar em frente, então. Vamos para a questão 5. Questão 5 é assim, ó. Um circuito elétrico é formado por dois subcircuitos em que circula corrente de 7 mA e 30 mA, respectivamente. Qual é a corrente do circuito principal? Essa é a questão mais simples que a gente tem nesse exercício, né? Uma das mais simples. Então, eu tenho um fio principal que se divide em dois fios secundários, dois subcircuitos, né? Aqui é a direção da corrente, ela segue para lá. O circuito principal, eu estou tentando achar qual é o valor que tem nele, mas é bem fácil. Por quê? Porque eu já tenho que no subcircuito 1 passa 7 mA. No subcircuito 2 passa 39 mA. Então, é só fazer o cálculo de quanto que está ali. Olha, se eu sei que sai 7 para cá, sai 39 para cá, então é óbvio que eu já vou saber quanto é que está saindo ali, né? O circuito principal tem uma corrente elétrica de a soma do subcircuito 1 mais a soma do subcircuito 2. O circuito principal é igual a 7 mais 39. Então, o circuito principal vai passar 46 miliampere. É miliampere porque aqui está em miliampere, aqui está em miliampere, então o resultado deu em miliampere, né? Bem simples também, né? Essa questão. Vamos passar para a questão 6, então. Questão 6 é assim, ó. Um circuito elétrico residencial há um circuito principal em que circula uma corrente de 48 ampere. Sabendo que esse circuito se divide em 3 subcircuitos e que 2 deles têm medição de corrente de 2 ampere e de 21 ampere, determine a corrente do terceiro subcircuito. Bem fácil. Vamos fazer aqui o circuito principal. Esse circuito principal está se dividindo em 3 subcircuitos. Aqui a direção da corrente, né? Onde eu estou tentando descobrir qual é a corrente do circuito principal. É isso? Não, eu já tenho a corrente do circuito principal, né? Desculpa. A corrente principal é 48. Então, eu tenho 48 ampere entrando aqui no circuito principal. E no subcircuito 1 eu tenho 2 ampere e no subcircuito 2 eu tenho 21 ampere. Eu quero saber qual é a corrente que está atravessando aqui no subcircuito 3. Vamos lá? Subcircuito 3 é igual ao circuito principal menos a diferença, a soma dos outros dois, né? O que sobrar vai passar no terceiro. Então, circuito 1 mais corrente que passa no circuito 2. Corrente do subcircuito 3 é igual à corrente principal, que é 48, menos a corrente do subcircuito 1, que é de 2, mais a corrente do subcircuito 2, que é 21. Então, a corrente do subcircuito 3 é igual a 48, menos 2 mais 21 vai dar 23, né? Então, corrente do subcircuito 3, que é a diferença do principal menos a soma dos outros dois subcircuitos, vai ser de 25 ampere. É ampere porque que está tudo dando em ampere, então o resultado vai ser em ampere, né? E medição de corrente é ampere, né? Se for vamos dizer assim, uma designação diferente, vai estar escrito aqui miliampere, microampere, né? Nanoampere, picoampere, mas nesse caso aqui está diretamente em ampere, né? Beleza? Então essa é a resposta da nossa questão 6, 25 ampere. Vamos para a questão 7. Questão 7. Determine a carga elétrica que passa na secção transversal de um condutor em que se mede uma corrente de 11 mA durante 6,47 segundos. Então eu quero saber qual é a carga, né? Está pedindo qual é a carga elétrica. Carga elétrica eu não tenho, eu estou pedindo. O que eu tenho? Eu tenho aqui a corrente que passa nesse condutor, que é de 11
miliampere e eu tenho um tempo ou uma variação de tempo de 6,47 segundos, né? Quero saber qual é desculpa, quero saber qual é a carga. Então a fórmula é carga igual variação de tempo vezes a corrente. Quanto maior o tempo, mais carga passa, né, pelo circuito. Então vamos lá. A carga que está atravessando esse circuito durante 6,47 segundos pega o valor do tempo, que é 6,47, vezes a carga, vezes a corrente que está atravessando ali nesse tempo, que é de 11, é de 11, né? É só 11. Então, a carga que atravessa ali seria 6,47 vezes 11, que vai dar 71,17. Como aqui está em miliampere, a carga vai ser em milicoulomb, né? Carga é sempre simbolizada por a letra C, que é coulomb, é a unidade de medida de carga, né? Coulomb. Está em mili porque é uma subdivisão, né? Aqui tá, a corrente é em mili, então eu sou obrigado a usar milicoulomb ali. Então, essa é a resposta da nossa questão 7. Beleza? Bem simples também. 71,17 milicoulomb. Vamos para a questão 8. Em um condutor, passam 6,19 elétrons em um intervalo de tempo de 6,28 segundos. Determine a corrente elétrica nesse condutor. Considere, né, a carga elementar de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. E vamos lá para a resposta. Primeiro vamos extrair os dados, desculpa. Um fio condutor passam 6, vezes 10 na 19 elétrons. Então, o número de elétrons é de 6 vezes 10 na 19, né? Isso aqui o que é? É o número de elétrons. E isso no intervalo de tempo de 6,28 segundos, né? E qual é a carga elementar? A carga elementar é de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Eu quero saber o quê? Quero saber aqui, a corrente elétrica que passa, né? Eu quero saber qual é a corrente elétrica que passa nesse condutor aí. Então, a fórmula também é daquela que a gente já usou, né? Corrente elétrica que passa é igual ao número de elétrons vezes a carga de um elétron dividido pelo tempo gasto para atravessar esse condutor. Então, corrente elétrica é igual ao número de elétrons, 6 vezes 10 na 19, vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 na menos 19, dividido pelo tempo, que é de 6,28 segundos. Corrente é igual. 6 vezes 1,6 vai dar 9,6. Aí, quer dizer, eu multipliquei esse número com esse número, né? Esse vezes esse deu isso. Esse é positivo, esse é negativo, então multiplicação de potência a gente soma 19 menos 19, elimina um pelo outro, né? Então sobrou só aquilo ali, 9,6, dividido pelo tempo, que é de 6,28. Então a corrente que atravessa ali é de 9,6 dividido por 6,28, vai dar 1,53 ampere, aproximadamente, né? Porque deu um número bem quebrado. Então essa é a corrente elétrica que atravessa o nosso circuito nesse intervalo de tempo, né? De 1,53 ampere. Tá resolvido? Vamos para a questão 9, então. A questão 9 é assim, um circuito elétrico é formado por dois subcircuitos em que circula a corrente de 6 e 27 mA, respectivamente. Qual é a corrente do circuito principal? Então, aqui eu tenho um circuito principal que se subdivide em dois subcircuitos, que é o sentido da corrente, né? Qual é a corrente do circuito principal? Estou procurando. Qual é a carga que está saindo para o subcircuito 1? A corrente, a carga não, a corrente, né? É de 6 miliampere. Qual é a carga que sai para o subcircuito 2? Do subcircuito 2 eu tenho 27
miliampere. Então é fácil, né? Porque se eu tenho a carga dividida em 2 subcircuitos, é só somar e ver qual é a carga que está vindo do circuito principal. Seria assim, né? A carga do circuito principal, ou, perdão, a corrente do circuito principal, corrente elétrica, é igual a corrente do subcircuito 1 mais a corrente do subcircuito 2. Corrente do circuito principal é 6 mais 27. Corrente do circuito principal é 6 mais 27, 36 miliampere. É 36 miliampere, né? Porque aqui está em mili, então só pode dar em mili. E corrente a gente sabe que lê ampere, né? Então essa é a resposta da nossa questão 9. Vamos para a questão 10, então. Questão 10 aqui. Em um circuito elétrico residencial, há um circuito principal em que circula uma corrente de 43 amperes. Sabendo que esse circuito se divide em 3 subcircuitos e que 2 deles têm medição de corrente de 6 amperes e de 27 amperes, determine a corrente do terceiro subcircuito. Então, vamos fazer o esqueminha aqui. Ó. Eu tenho o circuito principal, eu faço assim, mas pode ser assim. Ó. Pode ser assim também. Ó. Tá? Que é o circuito principal, né? Aqui é o sentido da corrente. Ó. Então, o circuito principal eu tenho 43 amperes. O circuito principal é 43 amperes. O subcircuito 1, ele mede 6 amperes. O subcircuito 2, ele mede 27 amperes. E o subcircuito 3, ele mede um valor que eu vou tentar descobrir agora, né? Então a fórmula é bem simples. Eu quero o corrente do subcircuito 3, né? Corrente do subcircuito 3 é igual à corrente do circuito principal menos a soma dos outros dois, né? Quer dizer, o que sobrar é o que está passando no subcircuito 3, que seria subcircuito 1 mais a corrente do subcircuito 2. Corrente do subcircuito 3 é igual a 43, que é a corrente do circuito principal, menos a corrente que passa no subcircuito 1, que é 6, mais a corrente que passa no subcircuito 2, que é 27. Então, a corrente do subcircuito 3 é igual a 43, menos 6 mais 27, vai dar 33, né? É isso? 33. Então, a corrente que passa no subcircuito 3, 43 menos 33, vai dar 10 ampere. E deu em ampere, porque aqui eu tenho em ampere, ampere, ampere. Então, aqui a corrente ela é sempre medida em ampere, só não tem uma subdivisão, né? Quer dizer, não é miliampere, não é microampere, é só ampere mesmo. Então, essa é a resposta da nossa questão 10. E está encerrado o exercício, as questões dos exercícios aí sobre corrente elétrica. É um assunto bem trivial, né? Coisa simples de estar se resolvendo. Nada que vocês possam estar se perdendo aí. É uma boa oportunidade para vocês estar tirando uma boa nota, né? Para melhorar a nossa nota do trimestre. Inclusive, essa nota está valendo para esse trimestre ainda, né? Por incrível que pareça. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da explicação. Qualquer coisa, se tiver mais dúvida, é só entrar em contato comigo. Pode ser pelo WhatsApp, não tem problema. Ok? Um abraço e até a próxima.